Olá pessoal, sejam bem-vindos. Hoje quinta-feira, dia 5 de janeiro. Para quem não me conhece, meu nome é Renato Oliveira e a gente vai tratar aqui com vocês a movimentação do fluxo estrangeiro para o nosso mercado. No pregão de ontem, pessoal, a gente tinha percebido que eles atuaram com uma pressão vendedora para o nosso mercado, ajudando aí na movimentação de queda. E no pregão de hoje eles retomaram a ponta compradora. Então, ajudaram na recuperação e retomada positiva para o Ibovespa, que fechou aí com uma valorização de 0,78% no nosso mercado. Olhando aqui o ambiente gráfico, no gráfico diário do Ibovespa, a gente chegou a fechar, pessoal, um pouco acima daquele patamar de resistência que a gente já tinha traçado aqui, referente a aqueles dois últimos topos do mês de dezembro, que estava lá na região de 61.900 pontos. O que a gente vai fazer agora? A gente vai trazer para esse ponto aqui, que foi a nossa região de topo no final do mês de novembro, lá concentrada na região de 62.900 pontos. Então, a gente vai aumentar aqui essa nossa região de resistência para esse patamar de preço, 62.900 pontos, como o nosso principal objetivo aqui de resistência para o nosso mercado no ambiente gráfico. Bom, já que a gente comentou aqui já do ambiente gráfico, vamos tratar agora do fluxo, que realmente ajudou no pregão de hoje nessa movimentação positiva para o nosso mercado. Se a gente dá uma olhada, pessoal, eles terminaram o pregão de hoje com saldo o quê? Com saldo positivo para os nossos contratos do Ibovespa Futuro. E olha o volume, 275 milhões de reais. Até que para o nosso mercado à vista, eles terminaram praticamente no 0 a 0. Ponta vendedora para os ativos pertencentes ao índice Bovespa, na atual carteira são 59 ativos, e ponta compradora para todos os ativos negociados na Bovespa. Geralmente são entre 170 e 180 ativos negociados durante o dia. Se a gente verificar a movimentação por parte deles no intradiário do pregão de hoje, dá só uma olhada como é que eles atuaram no nosso mercado. Pessoal, eles atuaram aí numa ponta compradora para o nosso Ibovespa Futuro, conforme a gente tinha comentado. Só que o início do pregão de hoje não foi assim. Eles ficaram praticamente mornos nas 3 primeiras horas do pregão de hoje. Volume praticamente nulo. Inclusive a gente começou o dia com uma movimentação positiva e depois a gente corrigiu aí entre 10 e meio-dia. A gente chegou até a fechar abaixo do patamar de fechamento do pregão de ontem, em base horária, ao meio-dia. Aí, com a abertura do mercado americano, eles começaram a concentrar ponta compradora no nosso mercado. Isso ajudou a evolução positiva para o Ibovespa Futuro. Ficaram nessa ponta compradora durante todo o pregão. O que eles não contavam, e também que a gente não contava, é que na última hora do pregão de hoje, a gente teve uma movimentação de queda de pouco mais de 500 pontos para os contratos futuros do Ibovespa. Para ser mais preciso, 515 pontos aqui na última hora do pregão de hoje. E eles nem deram bola. Então vamos ficar bem atento, porque na última hora do pregão continuaram com a toada compradora que eles estavam já fazendo para o nosso mercado. Em relação ao mercado à vista, eles ficaram com uma ponta compradora a maior parte do dia. No final do pregão eles inverteram para uma ponta vendedora e fecharam no leilão de fechamento com o ambiente vendedor bem próximo da estabilidade para o nosso mercado. Se a gente verificar lá aquelas projeções intradiárias para os contratos do Ibovespa Futuro e o dólar, pessoal, eles tiveram o quê? No caso do Ibovespa Futuro, eles tiveram uma projeção de prejuízo, 230 pontos em relação ao preço médio, inclusive causado justamente por esse movimento da última hora do pregão de hoje, porque eles estavam numa ponta lucrativa de mais de 200 pontos. Mas como a gente sabe que eles não fazem operações somente intradiárias, eles continuaram com essa toada e terminaram mesmo com uma projeção de prejuízo de R$1 milhão para os contratos futuros do Ibovespa. Já no dólar, pessoal, outro dia de show. Inclusive a moeda americana começou caindo, depois se recuperou e eles estavam atuando aí numa ponta compradora, bem leve, é claro, só que continuaram com essa toada de ponta compradora. A partir de 1 hora da tarde, eles começaram a fazer uma ponta vendedora, depois fizeram até um pico entre 2 e 3 horas em 4 milhões, e depois retomaram bem fortemente a ponta vendedora para o nosso mercado, e mais um dia de show por parte deles, e 13 pontos em relação ao preço médio, que deu aí pouco mais de R$700 mil de ponta compradora por parte deles. Se a gente verificar aqui como é que está as posições em base diária desses contratos, dá só uma olhada.
No Ibovespa Futuro, a gente teve aí uma movimentação inclusive de alta para o nosso mercado, claro que bem mais simples do que a última hora que a gente verificou essa queda para o nosso mercado, só que o fluxo por parte deles na ponta compradora. Já estão se aproximando de 450 milhões de reais para os contratos do Ibovespa Futuro. Então vamos ficar bem atento em relação a essa movimentação para o nosso mercado. Em relação à movimentação deles no dólar, pessoal, olha como é que está forte essa movimentação de queda para a moeda americana. Nos últimos 3 dias, a gente saiu de 3.315 para 3.221 base de fechamento. 94 pontos de queda, ou seja, 9 centavos de queda nos últimos 3 dias para a moeda americana no nosso mercado. E eles já estão acumulando aqui um pouco mais de 20 milhões de reais de ponta vendedora para a moeda americana no nosso mercado futuro. Se a gente verificar aqui o ambiente por parte deles no nosso mercado à vista, hoje eles tiveram como carro-chefe de compras as ações de quem? As ações preferenciais de Vale, 36 milhões de reais. E vocês estão lembrados que no pregão de ontem a companhia caiu. E no pregão de terça-feira eles já estavam atuando com net negativo, enquanto a companhia estava o quê? Com uma valorização. E no pregão de ontem, quando o ativo caiu, eles compraram inclusive a ação preferencial de Vale. E hoje o carro-chefe por parte deles e a ação se valorizou aí no nosso mercado. Inclusive também eles compraram o Vale no mercado de opções. Vocês vão perceber aqui, ó, saldo positivo para Vale. A gente tem até uma novidade para chegar a comentar com vocês. Daqui a pouco a gente vai comentar em relação ao nosso quadro de opções. Bom, e na ponta vendedora? Na ponta vendedora, as ações da BB Seguridade. E vocês estão lembrados que ontem o ativo foi alvo de compras por parte deles e com uma valorização expressiva, e hoje alvo de venda com uma desvalorização para o nosso mercado. É o que a gente sempre comenta, eles fazem realmente pressão de preços nos nossos ativos. Só que no caso hoje, devido principalmente às ações do setor de siderurgia, tanto o Goal quanto o Gerdau, eles atuaram numa ponta vendedora, quanto os ativos tiveram aí altas expressivas no nosso mercado. Só que na ponta compradora eles atuaram em CSN, que inclusive teve um dia de valorização. Conforme a gente está comentando aí com vocês nos nossos vídeos semanais, o setor de siderurgia é bastante atrativo por parte deles. Então, hoje eles aproveitaram para colocar no bolso Goal e Gerdau e aproveitaram para comprar aí as ações de CSN no nosso mercado. Como projeção aqui de variação positiva para os ativos que eles compraram, 0,77 ganharam dinheiro. Só que para os ativos que eles venderam em 24, isso gerou aí uma projeção de prejuízo de pouco mais de 400 mil reais no nosso mercado à vista no pregão de hoje. Também, se a gente verificar, eles tiveram uma projeção de prejuízo no nosso mercado futuro e para o mercado de opções ficaram praticamente no 0 a 0. O que eles lucraram para as opções de Vale, eles perderam aí para as opções de Petrobras. O ambiente de Vale ficou o quê? Comprador, e o ambiente de Petrobras ficou vendedor. E vamos contar aí para vocês a novidade que a gente tem aí para o nosso quadro de opções. Agora o Strike. O Strike está aparecendo aqui do lado da opção. Fica mais fácil para vocês visualizarem, porque a gente já sabe aqui o saldo positivo e negativo das corretoras estrangeiras nesses ativos, e agora com o Strike fica mais fácil vocês visualizarem qual a opção que eles estão aí com maior volume de ponta compradora e maior volume de ponta vendedora no nosso mercado. No caso aí de Petrobras, eles conseguiram hoje, pessoal, perder nas duas pontas, tanto na ponta compradora quanto na ponta vendedora. E no caso de Vale, eles conseguiram lucrar aí na ponta compradora, conforme a gente já tinha visto lá de ponta compradora, que eles tiveram aí uma projeção de lucro no nosso mercado. E o ativo que eles mais atacaram numa ponta compradora no pregão de hoje foi a A24. Qual que é o strike dela? 23,98. E o fechamento de Vale no pregão de hoje foi 24,75. Então vamos ficar bem atento agora que vocês têm a possibilidade de verificar o strike no mercado de opções. Inclusive, eu deixo aí a ideia aberta para que, caso vocês tenham alguma sugestão para a gente também abordar aqui no nosso canal, pode deixar aí nos comentários, que vai ser um prazer sempre entregar conteúdo de qualidade, que é essa a função do nosso canal para vocês que assistem o nosso conteúdo. Bom, pessoal, a gente vai ficar atento em relação ao pregão de amanhã, porque hoje a gente teve aquela movimentação do final de pregão, principalmente no mercado futuro, que em tese a gente não conseguiu observar em relação ao fluxo estrangeiro. Inclusive, a gente operou hoje em alta para o nosso mercado, enquanto as bolsas americanas operaram em baixa. Mais uma demonstração da força do conteúdo estrangeiro que atua no nosso mercado. Para vocês que assistem ao nosso canal, pessoal, espalhem para os seus amigos, comentem sobre o fluxo estrangeiro, sejam bem seletivos e principalmente tenham atitude, pessoal. Ponta compradora, ponta vendedora, e a gente tem um belíssimo
termômetro que é o fluxo estrangeiro. Para quem quer saber mais de como que atua o fluxo estrangeiro, a gente tem um formulário aí de treinamento, eu vou deixar até na descrição do vídeo para que vocês enviem para a gente ver a possibilidade de agendar uma data e uma turma específica aí para frente, para a gente poder fazer esse treinamento com vocês. Caso contrário, fiquem tranquilos, a gente vai sempre gerar esse conteúdo para vocês, para que vocês fiquem informados aí, pelo menos no final do dia. Agora, o interessante mesmo é a gente conseguir ver essa pressão de preços com o mercado rodando e fazendo as nossas operações para tirar o nosso dinheiro, né, pessoal? Um forte abraço a todos e até amanhã.